Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, hoje com as companhias do Leonardo Bertozzi, do Jean Oddi, Paulo Calçade, Vitor Birner, a sua companhia aí de casa participando com a gente. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá fácil a vida dos grandes não nesse Campeonato Brasileiro, hein? Você olha ali a zona do rebaixamento e esta quarta-feira o Fluminense virou lanterna, o Grêmio que tem jogos a menos, 2 jogos a menos, mas está lá dentro porque perdeu também, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro, o Corinthians acaba de perder para o Internacional por 1-0 e também está na zona do rebaixamento, e o Vasco que também perdeu para o Juventude, perdeu por 2-0, está ali com a mesma pontuação do Corinthians, está uma posição ali acima porque o Vasco venceu 2 jogos. E para começar, falando de Corinthians e Internacional, Vitor Birner, o Corinthians tem uma vitória em 10 jogos no Campeonato Brasileiro, Birner. Boa noite. Boa noite, William, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. É um time que produz muito pouco com a bola. Esse é o principal problema. O melhor jogo foi exatamente contra o Fluminense. Um jogo que o Corinthians fez uma partida muito física dentro de casa, vitória. Engoliu o Fluminense, que obviamente tem enfrentado muitos problemas na condição atlética de disputa de jogo dos seus jogadores. E fora isso, o Corinthians é um time que constrói muito pouco. E você olha o elenco do Corinthians, você pensa, vai trocar o técnico. Quem para resolver? Para tornar esse time equilibrado a ponto de ser construtivo e marcar razoavelmente bem. Daqui a pouco, quando começa a aumentar o número de jogos, por exemplo, um Coronado, que entrou razoavelmente bem no Corinthians, mas bem com a bola, né? O Garro, uma hora cansa, né? E o elenco é curto. Quando você fala sobre os times na zona do rebaixamento, eu acho que são situações muito diferentes. A do Vasco é a mais assustadora para mim, sim, pela questão institucional. A do Grêmio eu acho que é bem possível de ser solucionada. Sim. E a do Fluminense eu tenho muitas dúvidas, porque o elenco é com bastante idade, o jogo não encaixa, mas o clube em si não é um clube em crise, ao contrário de Vasco e Corinthians. Então, quando a gente tiver a situação do Corinthians, você vai procurando a luz, né? Vai procurando os caminhos para melhorar, e eu fico pensando e eu não consigo encontrá-los. Vai ter que acontecer alguma coisa em campo, os jogadores reagirem, e é mais ou menos isso. O Bertozzi, é impressionante como o Wesley, a gente viu o golaço dele, ele assumiu uma condição de protagonista nesse Internacional, com vários desfalques também, o Inter, e o Wesley tem 6 gols, é artilheiro do time junto com o Ener Valencia na temporada. Se a gente olhar para o ano passado do Wesley, nem parece o mesmo jogador, né? Impressionante. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiro, boa noite, fã de esportes. Às vezes a mudança de áreas faz bem para um jogador, né? Um ambiente novo, um outro técnico, alguém que consiga explorar melhor suas características. Mas mesmo essa confiança que ele tem para bater de longe é uma coisa que ele não teve sempre, né? Olha só. E hoje foi um gol realmente assim, escoltado pelos jogadores do Corinthians, a gente vai ver o gol daqui a pouco. Ele olharam, escoltado, né? Ficaram olhando e assim, escoltaram. Vai lá, meu filho. Um gol que dizia que, embora o Inter já tivesse um gol anulado antes, pelo impedimento do Alário, não era um jogo não era um jogo com múltiplas chances de gol, um jogo super aberto, era um jogo que para você desequilibrá-lo teria que ser provavelmente com um lance assim. E foi justamente o que aconteceu para o Inter. Então, no final das contas, pela inoperância ofensiva que o Birner já descreveu, o resultado fica justo a favor do Colorado, embora no segundo tempo tenha achado que o time abriu mão de muito controle, chegou a perder um pouco essa mão do jogo, chegou a dar possibilidades para o Corinthians crescer, e aí o Corinthians esbarrou nas suas próprias limitações. Mas uma coisa que eu acho muito comum a todos os times mais tradicionais que estão lá embaixo e que perderam hoje, é que todos perderam bem perdido, de forma indiscutível, não podem reclamar de falta de sorte, todos foram inferiores aos seus adversários e acho que explicam cada um à sua maneira por que estão nessa situação um pouquinho mais complicada. E hoje o Corinthians mostrou essas limitações. De fato, para você sustentar jogadores que entregam um pouco defensivamente, esses caras têm que entregar muito ofensivamente. E a gente não está vendo isso no Corinthians. Então o Corinthians hoje é um time que faz pouco ofensivamente e quando não tem a bola é um time desequilibrado. O que aumenta mais o valor da vitória do Internacional, né, Calçade? É que assim, se a gente pegar o time, tá sem Rocher, Fernando improvisado na zaga, ele é volante, o Robert Renan improvisado na lateral, também não é a dele, tá sem Borré, tá sem o Ener Valencia. Dupla de ataque titular, né? Dupla de ataque titular fora, aí a gente tá falando... Alan Patrick fora também, a gente tá falando de lesão, a gente tá falando de convocação para a Copa América. E esse time
Claro, perdeu para o Vitória no final de semana, a gente sabe, mas vai oscilar porque são muitos desfalques, é muita coisa acontecendo, mas ainda assim conseguindo se superar para vencer o Corinthians, que aí a gente vê o mérito do Internacional e o demérito do lado do Corinthians, é que não conseguiu se aproveitar de um Internacional esfacelado para conseguir um resultado fora de casa. Tudo bem, Calçado? Olá, William, companheiros, boa noite para quem nos acompanha. O Inter ainda tinha jogadores que causavam uma certa preocupação. Tem Grenal, sim, no sábado. Pendurados com cartão? Pendurados, então poderia piorar ainda, agravar a situação do Internacional. O que chama atenção aí é que você tem quase que o Corinthians titular, que tem de melhor. Tá bom, não tem o Félix Torres. Não tem o Fagner. Não tem o Fagner. Nem o Romero. E nem o goleiro que estava fora, o Carlos Miguel. Exatamente, mas o Internacional está muito mais, assim, a ruptura é muito maior. Muito maior, muito na maior. ideia de jogo do poder. Então é assim, o que era possível colocar em campo. Então era um jogo que muito delicado para os dois, porque convicção zero dos dois lados. O Corinthians não tem. E você olha o Corinthians, primeira bola, o Corinthians acerta no gol do Internacional, chute certo, um chute do Coronado de fora da área no segundo tempo. Então ele passa um tempão sem realmente causar danos no Internacional. E o Inter foi assim, baseado no Wesley, né? O jogo do Wesley. Do lado direito, corta para dentro, bate no gol, acelera, gerando muitos problemas para a defesa corintiana. Então o Inter, assim, no geral, obviamente, no placar mostra isso, foi superior ao Corinthians, que dentro da sua realidade e dos seus desfalques, ele foi mais competitivo do que o Corinthians. Quando se fala em competir, o Corinthians tem um problema gravíssimo. Qual foi o jogo que ele ganhou no Brasileirão? Do Fluminense. Sim. O que ele apresentou diferente no jogo? Muito intenso, né? Muito. Na bola, na saída de bola do Fluminense e tal, ele conseguiu naquele jogo ter a bola e jogar e fazer o gol e ganhar. Aliás, aquela foi a única vitória do Corinthians este ano sobre um time de Série A. Série A. Então, isso se algum Corinthians, porque os corintianos, se você ficar vendo em rede social, eles ficam colocando a culpa em quem diz que o Corinthians está mal. Eles não conseguem enxergar que o Corinthians não está bem. O problema é de quem diz que está mal. Gente, é melhor você arranjar... De novo, o Corinthians tem uma vitória em 10 jogos no campeonato, está na zona do rebaixamento, no ano, tá bem. Sobre equipes de Série A. Isso significa que ele não consegue vencer os adversários de onde ele está, e se ele não vence esses adversários, ele vai cair. E ele está numa zona que você não consegue olhar para ele e dizer, não, ele vai se reerguer. Por quê? No meio de campo tem o Ranieri, que é um jogador combativo. Não é o caso do Garro, não é o caso do Bidon e não é o caso também do Coronado, que joga no meio de campo e abre o corredor para o lateral direito. Então o Corinthians está tentando jogar com 2 meias. Só que não são caras que recuperam bolas. E quando conduzem, perde a bola. Então, isso é um problemaço para resolver e é onde o Antônio Oliveira gostaria de reforços para ter um meio de campo que tenha a bola, recupere a bola, não perca a bola do jeito que perde. Então, isso não tem nada a ver com o Corinthians. E ele tem um problema, porque muitos técnicos resolvem isso colocando os jogadores pelo lado de campo com velocidade, que recompõem, que conseguem ser construtivos. O Corinthians não tem esses jogadores. Tem jogador do lado de campo de alto nível que vai fazer a recomposição também para, de repente, jogar ou com o Garro ou com o Coronado. E o Wesley, que era quem estava jogando, tentava alguma coisa. Sim. O Wesley desapareceu também. É normal, a idade dele é normal, vai ter oscilar. Então, agora, potencial tem, mas não é normal. tem o lado direito, o lado esquerdo morreu, o meio de campo não recupera a bola. Bom, esse é o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. No ano que caiu, em 2007, tinha 16 pontos nesta rodada. Tinha começado bem. Ou Ele seja, tinha 9 a mais do que hoje. Aí ele foi caindo. O seguinte, ele desabou. Esse ano ele já está desabado, né? Agora, Jean, eu te perguntar assim, qual é a saída para o Antônio? Dá para fazer muito mais com esse time do que o Antônio Oliveira está fazendo? Falando muito mais, para colocar o Corinthians ali fora dessa zona do rebaixamento, ficar ali do meio para cima na tabela. Porque hoje, por exemplo, o Antônio Oliveira olhava para o banco e olha só, Felipe Longo, Léo Maná, João Pedro, Ian, Gabriel Moscardo, aí o Moscardo, que inclusive vai embora, né? Moscardo tá, né? Guilherme Biro, Matheus Araújo, Giovani e Arthur Souza.
Boa noite, William. É difícil. Boa noite, companheiros. É difícil, eu acho que, claro que o elenco do Corinthians não é dos melhores, mas eu acho que você tem que olhar um pouco a situação do time, e aí um pouco em cima disso que o Calçade falou, eu acho que Coronado e Garro hoje, para determinados contextos, para determinadas conjunturas de jogo e de campeonato e até de adversário, talvez não seja o ideal. O momento do Corinthians não é exatamente esse. Eu acho até que, assim, o Corinthians hoje teve o privilégio de enfrentar o Internacional numa situação em que pouca gente vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro. Porque, assim, um jogo fora de casa contra o Internacional completo no seu estádio é algo muito, muito, muito complicado. É dos jogos mais difíceis desse Campeonato Brasileiro. O de hoje, não. É claro, o fato do Inter não estar jogando no Beira-Rio, evidentemente, tem um peso, isso vai acontecer bastante, mas nós estamos falando do Inter fora do Beira-Rio, do Inter sem os seus jogadores todos selecionáveis, que tem um peso poucos, enorme, né? Para mim, o Inter é quem mais sofre com a tal da data FIFA. A gente pode discutir, o Flamengo, mas o Flamengo, você olha para o banco, você tem uma reposição de altíssimo nível, apesar de todos os desfalques pesadíssimos que o Flamengo tem. O Palmeiras acho que não sofre tanto com os seus convocados como sofrem Flamengo e Internacional. O Inter sofre porque não tem uma reposição do nível que o Flamengo tem. Então, a situação que o Corinthians enfrenta o Internacional é uma situação, acho até privilegiada na comparação com o que outros times vão enfrentar. Porque além de todos esses caras, o Inter estava sem o seu melhor jogador, o Alan Patrick. E jogando fora de casa. Machucado. Como eu já falei, fora do Beira-Rio, isso vai ser constante, vai levar mais um tempo para que o Inter volte. Mas, ainda assim, mesmo com tudo isso, eu acho que era de se considerar que o empate seria um bom resultado para o Corinthians, entendeu? Então, por isso que eu falo que, às vezes, você tem que olhar não para a grandeza do clube, né? Não para a história, para a camisa. Você tem que olhar para o contexto, que é zona de rebaixamento, que é um time adversário mais forte, que é um momento em que um ponto vai te fazer a diferença. E para mim a escalação já não demonstra isso. Quer dizer, não era uma escalação de quem considerava que um ponto faria diferença, que um ponto seria positivo. E de um técnico que trabalhou bem nessa realidade lá atrás, né? Quando a gente precisar aqui ser um time mais sólido, mais organizado, mais cascudo para defender, ele foi. Né? Tudo bem que você pode pensar que num clube maior, de maiores ambições, vai ser diferente. Mas concordo com o Jean, nesse momento a ambição do Corinthians é a sobrevivência, nada mais. É viver o próximo dia. Né? O clube está num caos institucional absurdo, está com dificuldade no elenco, vai perder mais jogadores, está tentando reforçar, mas a gente não sabe exatamente quantos jogadores e quais vão chegar. Então acho que hoje era um jogo para tentar sobreviver, mas acabou que... Então, mas a gente está falando aqui que o Internacional todo esfacelado, enfim, com dificuldades, uma série de problemas, jogando fora de casa, viajando todo jogo, né? Dos últimos 10 jogos em 10 lugares diferentes e tudo. É subestimar demais o adversário, ou pensar muito fora da realidade e entender que você pode entrar em campo para faturar os 3 pontos? Errado? Não, eu acho que a questão é como. O que você precisa, você sabe que o Inter vai ter provavelmente iniciativa, como teve no primeiro tempo até conseguir o gol do Wesley. Você sabe que o Inter não vive o melhor momento na parte defensiva, tem sido vulnerável contra o São Paulo. Seu goleiro fez algumas defesas importantes no segundo tempo, tomou o gol contra o Vitória. Foi bem de novo hoje o goleiro. Você sabe que o seu time é um time vulnerável, o time que vai enfrentar o Inter, no caso estou falando do Corinthians, e que se você fizer um gol, você consegue ter o controle mental do jogo, você consegue se fechar, tentar usar mais o contra-ataque. Como você faz isso? Eu entendo quando se questiona a entrada do Garro e do Coronado juntos, porque nessa hora, William, assim, eu não é o futebol que eu gosto, tá? Mas essa é a hora de simplificar. É necessidade. E fechar espaço é mais fácil do que construir. Como disse o Calçade, os jogadores que o Corinthians coloca, que são os mais construtivos e mais técnicos, o Coronado, por exemplo, fez um bom jogo com a bola contra o São Paulo, por exemplo. Não entrega o bastante para, na balança, quando você fala, vamos compensar, abrir mão de parte defensiva, mas vamos tornar um time com volume de jogo ofensivo, criativo, construtivo, o jogo vai ficar desconfortável para o adversário. Não faz isso. O Inter fez um jogo hoje de sobrevivência. O Corinthians não fez um jogo de sobrevivência. O Inter está lidando com a questão da Copa América, o time foi implodido,
pela Copa América, já não vinha jogando o futebol que a gente imaginava, mas é um time que podia se encontrar e tudo mais. Treinador brigando com um, brigando com o outro. Perdeu muito tecnicamente, eu concordo com o Jean. Se você olhar os jogadores do Inter que saíram e os do Flamengo, vai falar, opa, vamos discutir. Se você olhar os que ficaram, não, prejuízo maior é do Inter. Sim. É indiscutível isso. Então o Inter fez um jogo de sobrevivência. Tanto que o Kudê, dificilmente, contra outros times, com o elenco inteiro, vai ter uma postura no segundo tempo como teve contra o Corinthians. Verdade. Isso é um jogo de sobrevivência. Que o não Corinthians era não fez no começo. aí acho bom destacar. É discutível. Que não era necessário, até pelo que o Corinthians não consegue produzir. Se você for ver os números, pode até parecer que o Corinthians produziu muito no segundo tempo. Foram 11 finalizações, Mas você não acha que ele, de bola maior. Você não acha que ele vê o Inter com os jogadores com uma certa insegurança? Para lidar assim, com os finais de jogos. Mas eu acho que você tem que olhar para o adversário, para aquilo que onde o adversário pode te ferir. O Inter foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O Inter acho que mereceu chegar à marcação do seu gol até. Claro que muito mérito individual do Wesley, que está impressionante, porque é um jogo atrás do outro. Mesmo os jogos em que o Inter não venceu, ele foi o melhor, ele era o cara que buscava o jogo. Ele está meio que levando o time sozinho nesse aspecto ofensivo, porque a quantidade de desfalques é absurda. Lembrar da ausência do Maurício também, né? Que talvez também o Maurício, bem lembrado. A gente não falou, mas enfim, é que ele fica até pequeno perto dos outros desfalques todos. Então, eu até acho que pelo que era o jogo, o Inter poderia continuar tendo mais a bola, jogando mais, não permitir ao Corinthians as 11 finalizações, ainda que a gente possa dizer, essas 11 finalizações, o Corinthians teve o quê? Não. Uma chance um pouco clara, mais... Demorou o quê? uma 60 clara minutos de para gol. acertar o gol? Exato. Então, sim, o adversário vai mostrando para você que você, Inter, se defendendo razoavelmente, não chega perto. Você vai... Aí o Inter... Lembrando que o Inter jogou quinta, domingo e quarta. Então... O Corinthians jogou terça, domingo e quarta, fora as viagens. É até complicado falar nisso, porque assim, tem equipes que não estão oferecendo rendimento. Se a gente ainda colocar isso na pauta, que a gente deveria colocar, parece que é uma desculpa para não alcançar um rendimento que já não existia. Mas é uma questão científica técnica. Fator complicador, né? Claro. A gente vai falar de outro que jogou assim também. E no caso do Corinthians, você vai para... Tem equipes que são boas, e elas conseguem se blindar em relação àquilo que acontece no clube, fora de campo. E mesmo que aquilo fora de campo atinja os jogadores, como salários que não são pagos. Essa é a realidade do Corinthians. Paga o que está na carteira, mas não paga o direito de imagem, ou seja, vem um pouquinho, mas não vem o salário todo. Então você tentar reerguer um clube, um time de futebol, que não consegue ter uma identidade, você fala assim, o caminho do Corinthians é esse aqui, ó. Esse caminho, isso aqui se for alcançado, esse estilo de jogo vai dar certo. Você não consegue, hoje não tem. Isso não foi ainda, isso não surgiu no Corinthians. Então você não tem um caminho, uma rota para fortalecer, e fora de campo é uma grande bagunça. É uma grande bagunça. Demitiu na segunda-feira o Thiago Gasparino. Eu quem? Foi o analista de desempenho contratado pelo Augusto para revolucionar o Corinthians, as contratações iam passar por ele, tal. E ele disse, olha, meu trabalho foi, assim, quase ele não usou a palavra, mas eu posso usar aqui, sabotado, daí o que você entende. Ele não podia viajar, ele não podia participar, observar os treinos. Imagina, está num clube, analista de desempenho, não vê treino. Contratação de jogador também não passava, peraí. Está fazendo o que lá, então? Está fazendo o que lá? Mas isso deve ser uma decisão da comissão técnica. Não, mas né? Aí ele leva isso, bota na conta do Fabinho Soldado. Tá. Mas eu estou dando um exemplo assim, da desorganização e o desarranjo que depois de 6 meses ainda existe. Então você transporta isso para o campo e fala assim, agora vai dar um jeito aqui. De que forma? Se está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. Essa situação ela é gravíssima, porque isso leva uma equipe a cair, ao rebaixamento. Não adianta ir pensar nisso, faltando 10 rodadas no segundo turno para terminar o campeonato. Já tem um quarto do campeonato. Um quarto do campeonato. Assim, a mensagem já foi passada, Léo. É melhor começar a se preocupar agora. Sim, perfeito. Se preocupa agora, porque a mensagem já está aí. E não adianta falar, isso é alarmista. Uma vitória em 10 jogos. Se isso não ligar o alarme, agora, você está muito alucinado. Só uma questão, você acha que isso é possível de ser feito
com modelo de jogo apenas? Não, como Não, é que outra você- ideia de O jogo. Corinthians precisa contratar na janela, jogador. com que dinheiro eu não Precisa, sei precisa. como vai ser Passa essa por O avaliação de Corinthians precisa, o mercado. Vasco também precisa. Então, Exato. Envolve mais gente nesse campeonato. Sim. Foi o que o Brasileirão mostrou até agora. Sistemas que ruíram, por exemplo, o Fluminense ruiu uma forma de jogar. Desabou. Você acha que não reencontra esse ano? Eu não sei se reencontra, mas Nem o Diniz consegue te dar essa resposta. certeza hoje. não tem. Certeza não Certeza tem. não dá pra ter. Então tem muita gente correndo perigo. Hoje a Então, tabela Thiago te Silva mostra ainda. que a Série B do ano que vem vai ser sensacional.